Boa noite, irmãos. Bem-vindos. É uma dádiva para nós estarmos fazendo mais um culto para a honra e para a glória do Senhor. E antes de darmos continuidade, eu gostaria que vocês pudessem fechar os olhos para que a gente possa falar com Ele. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelas Tuas misericórdias em nossas vidas, que se renovam constantemente. Obrigada porque nós temos a oportunidade de realizar um culto, Pai, mesmo em meio a todo esse contexto. Obrigada porque o Senhor sempre está conosco, Pai. Permaneça com a gente, que a Sua presença se faça real e nos ensina, Pai, dia após dia, a sermos discípulos do Senhor, a sermos aprendizes da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chamado a fazer discípulo. É o tema da nossa campanha de missões estaduais desse ano, com a divisa que se encontra em Isaías 54:13, que diz que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz de teus filhos será abundante. E semana passada, a Laís disponibilizou no grupo da igreja os arquivos para o estudo de João, para poder facilitar e direcionar o nosso discipulado. Alguns irmãos já me procuraram, já estão colocando em prática o estudo com a pessoa que eles escolheram para discipular. E assim, irmãos, para vocês que já começaram, o meu recado é para que vocês não desanimem, que vocês permaneçam fincados na videira que é Jesus Cristo, porque vocês assim serão frutíferos. E aquelas pessoas que ainda não começaram, vocês podem começar ainda, porque discipular não tem um prazo de validade. É uma coisa que a gente precisa fazer continuamente e constantemente. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre as ofertas direcionadas à campanha de missões estaduais. A campanha de missões estaduais ela sempre foi importante, e não é nesse contexto agora que deixará de ser. No Espírito Santo, temos 44 famílias missionárias que têm projetos de revitalização de igreja e plantações de igrejas, bem como outros projetos também que nós atendemos, como Ser Mulher, que é um projeto que atende as mulheres com dependência química. Aí esse projeto trata das mulheres, cuidam delas até que seja viável o retorno dela para suas casas. Também temos o projeto Anjos na Noite, com o pastor Vinícius, que é aqui em Vitória. Eu acho que alguns de vocês já conhecem ele, porque a gente fazia um curso de teologia e ele aplicava uma matéria. Esse projeto ele atende os moradores em situação de rua e, em alguns casos, quando eles conseguem, eles fazem um link para que essas pessoas em situação de rua consigam ir para a clínica de reabilitação, porque muitos deles também são dependentes químicos. Também temos as capelanias, rodoviária, portuária, prisional e universitária. A universitária a gente conheceu um pouco com a missionária Daisy, na primeira semana de campanha de missões estaduais, então a gente entendeu um pouco de como tem sido a dinâmica para ela continuar atuando, né, no seu campo missionário. Nós também temos alguns projetos de etnia, como Guarani, Índios Guarani, que tem 27 anos aqui no estado, esse projeto. E o projeto de quilombolas, em Presidente Kennedy, e os projetos iniciais em Laranja da Terra, com os palmeiranos. A gente também tem um projeto Viver, que é em parceria com a Junta de Missões Nacionais. Nós também já conhecemos esse projeto, porque um missionário do Rio de Janeiro foi à nossa igreja e nos explicou um pouco. Mas, basicamente, para quem não sabe, para quem não conhece esse projeto, ele atua diretamente com a criança para poder impedir que ela vá para o mundo da criminalidade, impedir que o crime, a criminalidade, né, esse estilo de vida, seja uma válvula de escape para ela. Então, dentro desse projeto, há vários outros projetos dentro do projeto Viver, que é para poder ocupar a criança, fazer com que ela aprenda determinadas matérias, e eles também discipulam essas crianças, porque essas crianças estão num contexto inserido, onde os familiares também já são envolvidos no mundo das drogas, enfim, é uma tentativa de prevenir essas crianças de seguirem esse mesmo caminho. A seguir, vocês vão assistir o pastor e missionário Ézio, e ele atua em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Monte Belo, e ele vai nos explicar como têm sido os desafios e os progressos para eles atuarem lá. Olá, meus irmãos amados e queridos da Primeira Igreja Batista de Ilha das Flores. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês aqui através deste vídeo. É um prazer muito grande poder falar daquilo que Deus tem feito aqui no nosso campo missionário. Eu sou o pastor Ézio Rodrigues, sou missionário da nossa convenção, automaticamente o seu missionário, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo,
O meu campo missionário onde eu estou atuando é o bairro Monte Belo, e eu louvo a Deus por você, Igreja Batista de Ilha das Flores, ter visão missionária. Trabalhar também aqui no nosso estado para que nós possamos ganhar a nossa gente para o Senhor Jesus. Bom, quando eu apresento para você agora as características aqui do nosso bairro, neste bairro é um bairro de periferia, é um bairro populoso. Nosso bairro está às margens da BR-101, nós estamos localizados no alto de um morro, o bairro Monte Belo é um morro. Esse bairro onde eu estou tem 13 igrejas, a nossa e mais 12. Entendemos, irmãos, que nós fomos chamados para levar a palavra e para fazer discípulos. Então, o nosso trabalho, graças a Deus, o Senhor tem abençoado e o Senhor tem honrado. Então, rapidamente, o nosso trabalho aqui ele consiste basicamente no seguinte: nós temos os cultos, lógico, temos a nossa igreja, Igreja Batista em Monte Belo, é uma congregação, tá? Filha da segunda Igreja Batista de Cachoeiro de Itapimirim e conveniada lá com a nossa convenção, com o MEVAN, e temos trabalhado aqui em parceria com missões estaduais. Irmãos, orem por nós, orem pela nossa igreja tem 39 membros, orem pela minha família, Pastor Ézio, orem pela Fernanda, minha esposa, pelo nosso filhinho Daniel tem 1 ano e 2 meses, ore para que o Senhor continue trabalhando e abençoando a nossa vida. Temos um sonho, o nosso sonho, lógico, é ganhar esse bairro, mas nós aqui, irmãos, temos o templo, então nosso culto infantil é realizado dentro do templo com todas as crianças de todas as idades juntas. E aí é muito difícil para as tias das crianças poder trabalhar com elas. E nós começamos a construir salas para as crianças, mas tem sido um tempo muito difícil. Nós pedimos então que os irmãos estejam orando para que Deus mande para nós recursos, para que possamos concluir essas salas. Nós já levantamos as paredes, precisamos bater a laje, e quando essa pandemia terminar, nós queremos estar ali com as salas prontas, ou ao menos muito já aceleradas suas obras, em condição de poder receber as crianças e mais pessoas do bairro, porque nós queremos oferecer, através dessas salas, o culto infantil, queremos oferecer aulas de reforço escolar, queremos oferecer aulas de instrumentos musicais e nós queremos oferecer cursos, pois nós entendemos que a igreja está numa comunidade para abençoar a comunidade. E através do oferecimento desses serviços, disponibilizando isso para as pessoas, nós cremos que muitas conhecerão o amor de Deus. Irmãos, orem por nós. E mais uma vez, muito obrigado. Em nome dos 45 missionários de missões estaduais, muito obrigado a você, PIB de Ilha das Flores, a você, pastor Eliomar Paixão, a você, irmã Paloma, promotora de missões, a você, meu irmão e minha irmã, e continue investindo na obra e no reino do Senhor, certos de que o nosso trabalho jamais será em vão no Senhor. Que Deus os abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Agora a oportunidade está com o Ministério de Louvor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. E um dia toda língua há de confessar que Ele é Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Céus e terra passar.
A paz seja convosco, meu povo. Eu não sei vocês aí, mas me deu uma saudade retada da igreja agora. Deu uma saudade. Tem sido tão bom louvar ao Senhor aqui neste lugar, mesmo às vezes com as dificuldades, né? Do tempo, ou muito calor, ou muito frio, ou muito vento. Mas louvado seja Deus, maior dificuldade passar os discípulos de Jesus. Isso aqui para a gente não é nada. Então, nós vamos continuar este culto louvando ao Senhor agora através da palavra. O que é que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite? O que é que a gente pode aprender com o Evangelho de Jesus para que a gente possa sair daqui e colocar em prática? O pessoal do Ministério de Louvor, prepare aí então uma última canção para fecharmos este nosso culto louvando e engrandecendo o nome do Senhor, igualzinho nós começamos. Bem, para tanto eu queria pensar com vocês no tema. Na primeira semana, antes de dizer o tema, na primeira semana nós refletimos aqui acerca de que Jesus chamou todos para discipular. A ordem do ministério do discipulado, Jesus disse que era para todos. Na segunda semana nós viemos aqui e refletimos mais uma vez, e nas falas que tive da semana passada, o qual eu esqueci o tema, nós refletimos acerca não só da importância do discipular, mas da importância de conhecermos a palavra pela qual nós precisamos discipular as pessoas. A semana passada a gente refletiu o seguinte: como que eu vou discipular se eu não conhecer o Evangelho ao qual eu vou treinar alguém? Como é que eu vou dizer para alguém, olha, Jesus é assim, Jesus é assado, Jesus é de tal forma, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo outro, se eu não conhecer? E toda vez que eu penso nisso, eu me lembro naquele episódio de Filipe, com aquele eunuco. E o eunuco perguntou para ele, quando o eunuco perguntou para ele, o eunuco olhou para ele e disse assim: de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Imagine se Filipe dissesse assim: rapaz, agora você me pegou. Não sei não, vou ter que perguntar ao pastor, vou ter que perguntar a um dos diáconos da igreja, não sei de quem o profeta está falando. Mas por que o eunuco fez essa pergunta? O eunuco fez essa pergunta porque o eunuco estava lendo uma passagem de Isaías, a qual ele não entendeu. E aí quando Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Então o eunuco disse: não, eu não estou entendendo, como é que eu vou entender se não tem ninguém que possa me explicar? Aí Filipe se ofereceu e disse assim: não, eu posso te explicar. E ele mandou parar a carruagem, Filipe subiu, e aí ele leu novamente a passagem para Filipe, e Filipe disse: rapaz, eu vou te explicar agora de quem que o profeta está falando. E o profeta Isaías estava falando de Jesus, do Messias, que viria como uma ovelha inocente que vai para o matadouro e morre de forma inocente. E aí ele fez a analogia, né, dizendo, olha, ele estava falando do Messias que viria, e que da mesma forma, inocente como esta ovelha, morreria. Mas esta morte não seria uma morte qualquer, seria uma morte para cobrir o pecado de toda a humanidade, inclusive eu e você. E continuou a pregar. E aí no final, Filipe fez uma pergunta: você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Este Senhor Jesus que morreu lá na cruz do Calvário a semana passada, deste o qual eu estou falando para você que o profeta falou? Então o eunuco disse sim, gente. O eunuco se converteu ali mesmo. Ali aconteceu, na história da igreja, o mais rápido e mais eficiente discipulado da história da igreja. Ele encontrou com o moço, ele subiu, ele já discipulou, já fez a aplicação, já fez o apelo, e a pessoa ali, o eunuco, a alma, se converteu ao Senhor Jesus. E aí na semana passada nós refletimos nisso. Como é que eu vou discipular se eu não conhecer a palavra? Então está aí, de repente, as dificuldades de algumas pessoas. E aí, lembrando de João, eu me lembro que apontei várias vezes: Laís já deu para você, Laís já deu para nós a dica, que é o material. O material para discipular, todo mundo já tem. O principal material para o discipulado é o Evangelho, é a palavra. E Laís deu a dica quando disse: olha, comecem pelo livro
de João. E aí, a gente saiu daqui regozijado com o despertamento do Senhor para me impulsionar a ser um leitor estudioso da palavra de Deus. Amém? Contextualizamos agora, né? Hoje eu gostaria de pensar com você, meu querido irmão, meu querido vizinho, qual é a importância do discipulado para a igreja? Diz assim o Evangelho do Senhor Jesus, em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bem, oremos ao Senhor neste momento por esta abençoada palavra. Pai santo e querido, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra lida neste momento. Obrigado porque o teu servo está aqui pronto para pregá-la. Obrigado porque a tua igreja está aqui pronta para ouvi-la. E agora, Senhor, em nome do teu Filho amado, eu te peço, pois a tua palavra diz que quem faz esta obra é o Espírito Santo. Toca no coração de cada um deles que está aqui, Senhor, que vai ouvir esta palavra, para que eles possam ser despertados e recebam uma injeção, ó Deus, de ânimo para compreender o chamado que eles têm para discipular. Todo aquele que está ouvindo e vendo esta mensagem em qualquer hora ou em qualquer dia, que você, querido, também seja tremendamente impactado, para que você seja despertado para também pregar e discipular. Assim eu oro ao Senhor, a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Preste atenção, igreja do Senhor aqui reunida, e você que me assiste aí agora. Qual é a importância do discipulado para a igreja? Antes de responder essa pergunta, aliás, eu vou tentar responder essa pergunta com vocês no final. Eu vou responder essa pergunta com vocês no final, porque no decorrer a gente vai entender. Eu queria fazer uma outra pergunta. De tudo que a Bíblia diz para fazermos, pense aí agora e me responda. De tudo que a Bíblia diz para fazermos, o que você considera mais fácil? Vou te dar as opções, porque talvez você fique, rapaz, como é que eu vou saber agora? Tem tanta coisa. Então eu vou te dar algumas opções e vou deixar outras de fora. A primeira opção que eu vou te dar é ler a Bíblia. Ler a Bíblia para você tem sido fácil ou difícil? Segunda opção, orar. Tirar o seu tempo de orar mesmo. Não estou falando assim, eu oro para dormir, eu oro para acordar, eu oro para quando eu vou comer. Não, estou falando aquela oração, igual quando você encontra um amigo seu que você nunca mais viu, que você quer matar a saudade. Aquela conversa sem pressa. É essa aí. Como e quando você tem conseguido tirar esse tempo e dizer assim, Senhor, senta aqui que nós vamos conversar agora sem pressa. Isso tem sido fácil ou difícil para você? Terceira, não escandalizar, ou seja, dar testemunho. Dar testemunho de Jesus, por onde vocês têm passado, tem sido fácil ou difícil? A outra opção que eu gostaria de te dar, cuidar da sua família, cuidar espiritualmente da sua família. Estou falando de não deixar nada faltar, não deixa nada faltar nessa casa, não. Eu não estou falando de não deixar nada faltar, eu não estou falando das mulheres aí de estar sempre tudo limpo, não. Eu estou falando de cuidar espiritualmente da sua família, de cobrir a sua família com a boa palavra, com a oração, com a intimidade com Deus, conduzindo um ao outro ao Senhor. Marido, você precisa aproximar a sua mulher do Senhor. Mulher, vocês precisam aproximar o marido de vocês de Deus. Se o seu marido não te aproxima de Deus, ou se sua mulher não te aproxima de Deus, sente com ele, sente com ela e diga, precisamos corrigir isso. Eu gostaria de dizer para vocês e dar esse testemunho.
A primeira característica que eu observei nesta moça, chamada Luana, que eu me casei, foi justamente esta. Além da beleza que ela tem, claro que a beleza, né, chamou minha atenção, mas a primeira característica, gente, digo isso para vocês diante do Senhor, foi justamente o fato de ela sempre me aproximar do Senhor de alguma forma. Ela sempre me aproximou e me aproxima de Deus até hoje, sempre, sempre. E o interessante, mesmo sem dizer nada, mesmo sem falar nada, mesmo sem dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pastor Leomar, ô marido, sem precisar, os dia a dia, o jeito dela, o viver dela me aproxima de Deus. A sua mulher precisa fazer isso com você. Só que você também precisa fazer isso com a sua mulher. Então, eu te pergunto, tem sido difícil para você cuidar da sua família espiritual, ou tem sido, da sua família, cuidar da sua família na área espiritual, ou tem sido fácil? É difícil ou fácil para vocês tem sido? A outra pergunta que eu te faço é, tem sido fácil ou tem sido difícil você discipular alguém? Ou talvez eu devesse te perguntar, você, quanto tempo tem de cristão? Ah, pastor, eu tenho 10 anos, 5 anos, 15 anos. Outros têm o privilégio de dizer assim, ah, pastor, eu nasci num lar cristão. Outros, não, pastor, eu só tenho 1 ano. Independente de quanto tempo você tem, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já discipulou alguém? Você já cuidou espiritualmente da vida de uma pessoa? Pense nisso, cristão. Pense nisso. E aí eu te pergunto, na nossa enquete aqui, tem sido fácil ou difícil para você discipular alguém? A outra pergunta que eu te faço, e aí esta vai sempre estar das grandes, consideradas mais difíceis, tem sido fácil ou tem sido difícil amar o seu próximo? Uma vez, eu fiz uma enquete na igreja e perguntei, numa escola bíblica, de tudo que Jesus mandou a gente fazer, o que vocês acham mais difícil? E aí ficou pau a pau. Amar o teu próximo e perdoar as ofensas. Perdoar e amar é o grande percalço, ou a grande dificuldade para muita gente. Por que perdoar e amar? Porque perdoar e amar quem nos ama e quem nos perdoa o tempo todo é tranquilo. Perdoar Luana e amar Luana é muito fácil. Perdoar e amar a minha mãe, minha irmã, minhas irmãs e sobrinhos, é a coisa mais fácil do mundo. Mas perdoar ou amar aquela pessoa que talvez a gente, como a gente diz no ditado, não me bati muito bem com essa pessoa. Pois é, amar esta pessoa ou perdoar esta pessoa tem sido difícil ou tem sido fácil para você? Então, eu te dei aqui pelo menos 8 questões. Ler a Bíblia, orar, dar testemunho, cuidar da sua família, discipular alguém, amar o próximo, perdoar as ofensas e, por último, congregar, ir para a igreja. Isso tem sido fácil ou difícil para você? Preste atenção, igreja, preste atenção. Todas essas coisas têm sido fácil ou têm sido difícil para vocês? Bem, ao final dessa mensagem, eu te peço em nome do Senhor Jesus, tome uma decisão. Olha só, queridos, tudo isso que está aqui nesta lista deve ser o natural para uma pessoa verdadeiramente convertida a Jesus. Tudo isso que eu falei aqui, por mais difícil, humanamente falando para nós, vou repetir, deve ser o natural para um verdadeiro discípulo de Jesus. Ah, pastor, não, o senhor está exagerando. Então tá bom, então vamos lá. Um verdadeiro discípulo de Jesus, gente, tem que ter dificuldade de ler a Bíblia? Um verdadeiro discípulo de Jesus tem dificuldade de orar? Um verdadeiro discípulo de Jesus vai andar escandalizando, não dando testemunho do Senhor?
Um verdadeiro discípulo de Jesus vai ter dificuldade de congregar, vai ter preguiça de congregar. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de nos reunir, ou seja, não deixemos de congregar na igreja, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus, escrita há 20 séculos, há mais de 20 séculos atrás, está dizendo isso. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aí eu te pergunto, um verdadeiro discípulo de Jesus, gente, tem dificuldade de congregar, de cultuar. Um verdadeiro discípulo de Jesus vai ter dificuldade de cuidar da família espiritualmente? E aí o apóstolo Paulo diz, e a Bíblia vai dizer, se você não tem condições de cuidar da sua família, como cuidará do povo de Deus? E aí isso não é só para pastor, não. Não é só para pastor e diácono, evangelista e presbítero, não. Isso é para qualquer cristão. Imagine você chegando na igreja, paz seja convosco para um, paz seja convosco para outro, uma bênção na igreja, todos te veem dirigir, pregar, tocar, cantar, e em casa você ser péssimo marido, péssima esposa, péssima mãe, péssimo pai. Isso não é só para pastor, não. Portanto, meu querido, meu leitor, meu ouvinte, você que está ouvindo a palavra do Senhor neste momento, congregar deve ser algo natural de um verdadeiro discípulo de Jesus. Discipular alguém deve ser algo natural no coração de um discípulo de Jesus. Não, eu quero discipular outra pessoa, porque o Senhor me discipulou, porque o irmão fulano de tal me abraçou quando eu cheguei na igreja e me discipulou. Então eu preciso discipular, eu preciso cuidar de outra pessoa. Gente, esta mentalidade deve ser algo natural no coração de um verdadeiro cristão. Amar o próximo e perdoar as ofensas das pessoas, embora seja a maior dificuldade da humanidade, para um cristão, isso também deve ser o seu natural. Pastor, mas não é simples assim, falar é fácil, eu quero ver na prática. Sim, eu não estou dizendo que é difícil, mas eu estou dizendo que Jesus disse que era para ser assim, e tudo que Jesus disse que era para ser assim, tem que ser. Se eu não estou conseguindo, eu vou aos pés da cruz, eu digo, Senhor, me ajude, eu não estou conseguindo, Senhor, quebranta meu coração, Senhor, amolece meu coração, Senhor, eu preciso liberar o perdão, porque eu quero lembrar para vocês que me ouvem aqui, que o perdão faz muito mais bem para aquele que libera, do que aquele que pediu. Quando a gente tem um coração rancoroso, que a gente tem dificuldade de perdoar, sofre mais eu do que o outro, que eu não consigo perdoar. Eu gostaria de dizer para vocês, gente, que ofensa, que mágoa, adoece. Ofensa, mágoa, tristeza, essas coisas que a gente guarda no coração, isso deixa a gente mal psicologicamente. Isso causa desencadeia outras doenças. Portanto, Jesus disse que um verdadeiro cristão, eu aprendo na Bíblia que Jesus diz que isso aqui, todas essas coisas que eu perguntei para vocês, se é fácil ou é difícil, tem que ser natural em um verdadeiro cristão. Queridos, Jesus sempre nos advertiu sobre a vida cristã. E Ele sempre deixou claro para mim e para você que seria difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas sempre Jesus deixou claro também que a gente não pode desanimar. Jesus deixou isso claro, não é fácil. Mas não desanimem, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Só em lembrar que Jesus está conosco em todo o tempo, já deve nos dar ânimo. E aí, o apóstolo Paulo, pegou esta palavra de Jesus, e discipulando 2 outros jovens, Timóteo e Tito, olha o conselho que Paulo deu para Timóteo. Paulo disse assim, de fato, Timóteo, todos os que desejam viver uma vida piedosa diante de Cristo Jesus serão perseguidos. Viu? Paulo estava preparando Timóteo para ser um pastor, e ele era novinho. Timóteo era novinho. Paulo não iludiu o menino, não. Paulo disse, Timóteo, eu vou lhe dizer uma coisa.
realmente, meu filho, todo mundo que quer viver uma vida piedosa diante de Cristo é perseguido. Ou seja, se você quiser desistir de ser pastor agora, a hora é essa. Mas não seja um pastor relaxado. Prefira ser perseguido e viva a vida piedosa. Aí para o outro, para Tito, que era um outro discípulo de Paulo, Paulo disse assim: porque a graça de Deus, Tito, que se manifestou Salvador a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, olha, Tito, só por causa da graça de Deus que se manifestou em nós. Porque a graça de Deus se manifestou em nós, ela nos ensina a renunciar à impiedade, nos ensina a renunciar às paixões mundanas, e ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa, meu querido discípulo Tito. Paulo dizendo para Tito. Irmãos, eu gostaria de dizer para vocês e lembrar que os discípulos de Jesus, eles foram homens extraordinários, mas todos eles, apenas com exceção do discípulo João, o qual nós falamos tanto aqui na semana passada, apenas eles, todos os outros, com exceção de João, morreram de mortes terríveis, em nome de Jesus. Agora, o interessante é que no próprio livro de Hebreus, que até hoje ninguém sabe quem escreveu, no capítulo 11, no versículo 38, quem escreveu falou uma coisa extraordinária desses discípulos. Eles disseram assim, quem escreveu disse assim: olha, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno desses homens, porque eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, pregando a palavra de Deus. Esses homens, o mundo não era digno deles. Pronto. Aí em seguida eu digo para vocês, e todos eles, menos João, morreram de mortes terríveis. Enforcados, decapitados, queimados, crucificados de cabeça para baixo. E o mundo não era digno desses homens. Irmãos, os cristãos devem sempre lembrar da ordem de Jesus para fazer novos discípulos. Para esta ordem, Jesus não disse que seria fácil, Jesus também não disse que seria difícil, mas ele deixou bem claro para todos nós: vocês devem executar a ordem. Que ordem, pastor? Ide. Ou seja, vão e façam novos discípulos. Batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra coisa, ensinem eles a guardar todas as coisas que eu ensinei para vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus me lembra e lembra para cada um de vocês que o compromisso que nós temos com Ele, nós precisamos honrar. Porque todos que Ele tem conosco, Ele honra. E quando Jesus deu essa ordem aos discípulos, o que é que eles tinham? O que é, Fábio, que os discípulos tinham? O que é, meu diácono Edmar, Nete, todos vocês? O que é que os discípulos tinham? Vou contar para vocês, eu parei para pensar. Falei, o que é que eles tinham? Quando eu estava preparando a mensagem. Bem, eles tinham, o que é que eles tinham em mão? Eles tinham a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus que eles tinham era só o Antigo Testamento. O Novo Testamento eles não tinham ainda, porque ainda não existia. Eles só tinham o Antigo Testamento e aquilo que eles aprenderam com Jesus, o que eles ouviram de Jesus, só. O que é que eles tinham? Eles tinham fé. O que é que eles tinham? Eles tinham um objetivo claro. Qual, pastor? Cumprir a ordem de Jesus. Qual ordem? Vão, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, o que é que eles não tinham?
Eles não tinham liberdade para fazer isso, eles não poderiam fazer o que vocês estão fazendo aqui agora, eles não poderiam sentar para ouvir um dos discípulos, ou eles não. As pessoas da época deles não tinham essa liberdade de sentar e ouvir um discípulo falar. O discípulo de Jesus não tinha a liberdade de falar abertamente de Jesus para as pessoas, eles não tinham liberdade. Outra coisa, eles não tinham templos, agora a gente está fazendo um novo templo, e a gente está derrubando um que nos serviu 20 e tantos anos. Os discípulos não tinham templos, e a gente, nessa pequenina igreja, nesse pequenino bairro, já vamos para o nosso segundo templo. O que é que eles não tinham? Eles não tinham meios de transporte. Hoje, a coisa está tão moderna que a gente pega um Uber, que é um carro que a gente chama por um aplicativo com um motorista que a gente nunca nem viu na vida. Mas aquele moço vai se comprometer a nos pegar de um lugar, nos transportar para outro. E a gente vai pagar um valor por este serviço. Se não tiver o Uber ou qualquer outro aplicativo, nós vamos de ônibus, coletivo, transporte público. Se não tiver nenhum desses, a gente pega o carro, pega uma moto. É difícil hoje alguém não ter um carro ou uma moto, velho que seja. No último caso, a gente pode pegar até a bicicleta, coisa que nem existia na época, e como uma bicicleta ajudaria os nossos irmãos no primeiro século, mas eles não tinham nada disso. Eles também não tinham material didático nenhum. Laís, Paloma, as promotoras de missões, disponibilizaram para você e para vocês que estão aqui, um material, dizendo, olha, e se você não tem, se você quer discipular alguém, nos avise, nos procure, nós vamos disponibilizar um material, só uma pessoa procurou esse material até agora. Mas tudo bem, ainda dá tempo de você pedir o seu. Eles não tinham material didático nenhum, tudo que eles sabiam estava ou na palavra, no Antigo Testamento, ou na mente e no coração deles. Eles não tinham material didático, até porque nesta época ainda não existia papel, não existia xerox, não existia nenhum tipo de impressão, de fazer cópias a não ser à mão. Eles também não tinham nenhum conforto. Eles não tinham cama de mola, eles não tinham TV de LED, eles não tinham sofá, eles não tinham nada disso, gente. Eles não tinham nada disso. Agora, o que nós temos e o que não temos, que nos empata a cumprir a mesma ordem, dada para o mesmo grupo, cristãos, em épocas diferentes. A mesma ordem que Jesus deu aos discípulos, deu para nós. Agora eu quero pensar com você o que é que a gente tem e o que é que a gente não tem para encerrar esta mensagem e você tomar a sua decisão. Vamos lá. Nós temos a Bíblia. Diferente deles, que só tinham o Antigo Testamento, nós temos completa. Porque nós temos o Novo Testamento e a compilação dos dois, deu-se então a Bíblia Sagrada. Nós temos então a Bíblia completa. Nós temos também todas as reflexões que já foram feitas na Bíblia. Quantas mensagens, por exemplo, você já ouviu, vocês aqui já ouviram, em Mateus 28, 19 e 20, quantas vezes, então você pode ter guardado todas essas mensagens, ou partes dela, e aplicar na hora do seu discipulado. Nós temos os livros teológicos, que nos auxiliam a compreender aquilo que seja um pouco mais difícil para nós. O que é que a gente não tem? Nós temos os livros teológicos. O que é que a gente tem? Temos os livros teológicos. Pastor, não estou entendendo isso aqui. Ih, rapaz, pior que o pastor não está aqui. Como é que eu vou entender? Eu tenho esse livro aqui, eu tenho esse comentário bíblico aqui, eu tenho essa chave bíblica aqui, eu tenho esse dicionário bíblico aqui. Tudo isso vai te auxiliar. E eles não tinham. Outra coisa que nós temos a internet. Pronto. Pregando aqui, qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta Terra, vai ouvir eu pregando na garagem da minha casa. Uma pessoa lá na Romênia, que nunca nem me viu, se pesquisar lá o PIB da Ilha das Flores, vai abrir lá,
um botão, puf, ela vai cair na página da nossa igreja e ela vai me ver, me ouvir, sem nunca ter me visto pessoalmente. Eu tenho uma internet, você tem a internet, que hoje a gente pode usar para o bem, e lá atrás, quando surgiu, meu Deus, o que foi de crente dizendo que era do diabo, e hoje qual é a igreja que não está transmitindo o culto? Qual é a igreja que não está transmitindo o culto online? Mas era do diabo um dia desse, agora é de Deus a internet? Hã? Hein? Não, depende de como você vai utilizar. O carro pode ser uma bênção ou uma maldição, depende de como você vai dirigir. Outra coisa que eu e vocês temos, nós temos uma imensidão de material didático. A gente tem uma imensidão. Gente, se vocês forem lá no meu gabinete, ou no escritóriozinho que eu tenho aqui, eu tenho um livro que eu ainda nem li. Tem tanta coisa à nossa disposição. Outra coisa que a gente tem, nós temos bastante liberdade. Se a gente quiser fazer culto na praça, a gente faz, virada do ano na praça, a gente faz. Se a gente quiser botar um carro de som, igual uma igreja passou aí um dia desse, ó, anunciando o ano aceitável do Senhor, a gente faz também. Se a gente quiser fazer o culto no meio da rua, a gente faz. A gente tem liberdade para falar de Jesus. E eles não tinham. O que é que nós temos? Nós temos templos para cultuarmos e salas para estudarmos. A igreja ali agora tem um monte de sala, só falta aluno. Mas tem um monte de sala, e a gente não tinha, os discípulos não tinham, e hoje a gente tem. Bem, se nós temos tudo isso, o que nos falta então? Para finalizar, eu te digo, nos falta algumas coisas. A primeira coisa que nos falta é despertamento. Falta despertamento em você. Falta despertamento em nós, para dizermos, não, meu Deus do céu, eu estou perdendo tempo. Até hoje eu nunca discipulei ninguém, até hoje eu nunca ganhei ninguém para o Senhor Jesus, eu estou sendo egoísta. Eu me converti, glória a Deus, me arrumo, vou para a igreja, canto, louvo, prego, dirijo, faço tudo, coreografia, teatro, beleza, mas e no tocante a outras pessoas? O que é que eu tenho feito? Falta despertamento. Segundo, falta priorizar mais o que se refere a Deus. Falta a gente priorizar mais. Ó, vou dar um exemplo. Vocês agora que estão aqui, e você que abriu o vídeo aí para assistir agora, só está fazendo isso porque você priorizou esse momento. Você priorizou, não, eu vou assistir o culto. E abriu o culto. Vocês só estão aqui porque vocês priorizaram, vocês disseram, não. Sábado, 19 horas, eu vou ouvir a palavra, eu vou lá cultuar com a Igreja Batista da Ilha das Flores. E vocês priorizaram isso e por isso estão aqui. Falta a gente fazer isso mais. Por isso que a gente não tem discipulado, porque discipular alguém nunca foi a sua prioridade. É duro te dizer isso, dói no meu coração, mas eu preciso te falar. É preciso, ou o que nos falta, é amar mais as almas. Eu não estou falando só as pessoas, eu te amo, meu irmão. Não, eu estou falando amar a alma que você não conhece, mas que você sabe que está perecendo, que se morresse ali agora, não estaria na eternidade com Deus. Queridos, para estar na eternidade com Deus, não basta só ser gente boa, não basta só ter fé, não basta só ser um bom vizinho, não basta só ajudar as pessoas, não basta só ter Deus no coração, não basta só gostarmos de ouvir a palavra, não basta só isso. Eu preciso te falar isso claramente. Para estar na eternidade com Deus, a Bíblia não nos dá outra opção a não ser darmos um passo para o Senhor e nos tornarmos servos do Deus Altíssimo. Se a gente ficar nessa pegada só de eu ter um Deus no coração, só de ter fé, de gostarmos de ouvir a palavra, de fazer nossas orações em casa, de fazer nossa leitura em casa, só isso não nos leva para a eternidade com Deus. Mas por muito tempo eu pensei que levava. Porque, por exemplo, antes de me converter, eu sempre fui aquele jovenzinho bacana, legal, gente boa. Menino, nem de briga eu era, não gostava de briga, não andava com ninguém que brigava, porque eu já tinha medo da pessoa arrumar uma briga e eu ter que... E aí eu não gostava de andar.
Só que depois eu descobri que aquilo não era o suficiente, que eu precisava abandonar tudo aquilo e seguir Jesus. Porque onde Jesus passava, ele olhava para as pessoas e dizia: venha. Ou seja, aquele que quiser vir após mim, venha, pega a sua cruz ali e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, com festa, com um monte de outras coisas, com o que Paulo diz de as paixões mundanas, querido, Jesus diz, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la. E ele completa, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Os discípulos de Jesus perderam a vida de forma terrível, como eu disse para você. E todos eles, Jesus disse que ganharam a vida, porque ganharam a vida perdendo a vida por causa do dono da vida. É isso aí. Não sei se eu compliquei. Fechando e finalizando, o que é que nos falta? Nos falta mais vontade e disposição. Nos falta aquilo que é contrário à preguiça. A gente tem uma preguiça arretada, mas cadê que a gente tem preguiça de ficar deitado com preguiça assistindo? Ninguém tem preguiça disso. Não tem aquele momento que a gente está cheio de preguiça e fala assim, eu quero deitar e assistir, mas ninguém tem preguiça de estar com preguiça para assistir. Não é isso? Ninguém tem preguiça para fazer alguma coisa que gosta. Ué, pastor? Então nós precisamos gostar de discipular, nós precisamos gostar de cuidar de alguém, nós precisamos gostar de fazer isso, e fazendo isso, a gente vai estar agradando ao Senhor e fazendo aquilo que Ele espera que nós façamos. Então, depois de toda essa reflexão, nós conseguimos agora responder a nossa pergunta inicial. Qual é a importância do discipulado para a igreja? Por que é importante a igreja discipular? Respondo com vocês. Uma igreja que não discipula não pode ser chamada de igreja, porque toda igreja é fruto de missões, e não há missões sem discipulado. Da mesma forma que não há discipulado se não houver discipulador. Os discípulos estão te aguardando. Jesus disse que é tempo de colheita, só falta os trabalhadores. Você só precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ir, eu estou à disposição. Você diz isso nessa noite? Você diz? Feche os seus olhos agora para nós orarmos, finalizando. Nessa noite o Senhor pergunta para você que está aqui, queridos, esta noite o Senhor pergunta para você que está aí assistindo, você quer dizer nesta noite, Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor, estou à tua disposição para discipular alguém? Você só precisa dizer, eis-me aqui, eu quero. Se nessa noite você quer aceitar o Senhor Jesus no seu coração e servir a Ele, e se você agora quer ser um discípulo de Jesus e se tornar também um discipulador, um cuidador de almas, ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor, porque a tua graça, a tua bondade, o teu amor e as tuas misericórdias nos alcançou, ó Pai, e nós precisamos, ó Deus, cuidar das almas, precisamos, ó Pai, discipular as pessoas que estão perecendo sem conhecer o Senhor na tua essência, ó Pai. Desperta a tua igreja, Senhor, tira a preguiça do coro deste povo, ó Deus, dá compromisso, ó Pai, desperta o coração, aquece o coração da tua igreja, Senhor, para que eles possam amar, para que possamos estar à disposição do Senhor, para irmos e anunciarmos o Evangelho do Senhor. Ó Pai, em nome do teu Filho amado, eu agora te peço que o Senhor aceite esta pessoa, ó Deus, agora como servo do Senhor, que está entregando-se ao Senhor nesta noite. Eu te peço que o Senhor toque no coração agora, ó Deus, e escreva o nome dela, o nome dele no livro da vida, aleluia, e que alguém se levante para discipular.
Assim eu te oro e te agradeço, no nome do teu Filho que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Eu convido o Ministério de Louvor para louvar agora, finalizando este culto maravilhoso ao Senhor. E então, você toma aí a sua decisão. Deus abençoe, meus queridos. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazem cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavra de amor, esperança sem fim, ao sentir teu toque, por tua bondade eterno, meu ser, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Coloque a sua mão assim, por gentileza, no seu coração, para nós finalizarmos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todo e todo sempre. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Ô glória! Eu vejo.